toda a obra dele, e mais do que nunca é necessária, é a ideia de projeto nacional. Por mais que o capitalismo tenha se internacionalizado, agora nessa etapa hegemonizada pelo capital financeiro e pelas corporações transnacionais, mas é nos territórios nacionais que se disputa a luta de classes. E, portanto, é aí que nós temos que construir os projetos nacionais. Em algum dia, de novo, apelo para a parousia, teremos uma sociedade planetária, unificada, todo mundo vai tomar chimarrão, todo mundo vai comer pão de queijo. Mas isso vai ficar para mais adiante. Agora teremos que fazer as nossas pequenas, grandes revoluções nacionais. Bom, quem quiser fazer a mundial antes, tenta. Não? Bem, segundo capítulo, queria compartilhar com vocês. Que tem tudo a ver com o pensamento dos céus. A sociedade brasileira, as forças políticas que administram o Estado brasileiro, não tem um projeto de desenvolvimento. De qualquer apelido que a professora quiser dar. Não existe. Na nossa opinião, o governo que está instalado é uma frente interclassista, temporária, transitória, e ninguém sabe se perdura até a próxima eleição. Depende da vontade da burguesia. Porque ela ainda é hegemônica do ponto de vista ideológico na nossa sociedade. Então, na leitura dos movimentos sociais, o debate não é qual é o projeto que a Dilma tem, se é neodesenvolvimentista, neo-isso, pós-isso. Não há projeto. Porque o próprio governo é interclassista. Dentro do governo Lula e Dilma, tem desde o Banco Bradesco até o lumpen que ganha Bolsa Família. Todos se reconhecem no governo e votam no governo. Mas são contraditórios. Então, como um governo pode defender um projeto de desenvolvimento se não tem uma força de classe hegemônica dentro dele? Seria ilusão, ingenuidade, não? Achar que está em curso um projeto de desenvolvimento de qualquer natureza. Assim como não está mais em curso um projeto de total subserviência ao capital estrangeiro, que era a gestão Collor-Fernando Henrique, mas que também não era projeto de desenvolvimento. Era apenas uma acomodação das elites brasileiras de sua subordinação ao capital internacional, que se transformou hegemônico nessa etapa do capital financeiro. Então, nós estamos vivendo um processo de transição para a necessidade de um projeto que ainda não está construindo. Daí a professora tem razão, porque não há força política suficiente para a construção de um projeto unitário. E por isso que também, nos períodos eleitorais, os resultados são contraditórios. Porque aí depende de tudo. Dos marqueteiros, dos carismas pessoais. Não? Mas o que menos se discute nas eleições brasileiras é programa de país, projeto de sociedade. No entanto, os problemas estruturais da sociedade brasileira estão aí, latentes. Elas podem até estar sendo abafadas, as suas contradições, mas elas estão aí. Houve políticas públicas que levaram a uma maior distribuição de renda? Houve. O próprio Márcio Pachmann calculou, e pela PNAD aí se calculou que a fração destinada ao trabalho durante os últimos 10 anos aumentou 3% em relação à fração destinada ao capital. Portanto, a classe trabalhadora se beneficiou como renda. No entanto, ao analisar os dados de riqueza e de propriedade, continua um processo ainda maior de concentração.
seja na indústria, seja no comércio, seja no capital financeiro, e na terra nem vou poupá-los aí com dados. Porque no caso da propriedade fundiária, além de nós termos vivendo um processo de concentração jamais visto, os dados do IBGE atuais, do último censo, revelam que a concentração atual é maior do que quando saímos da escravidão em 1920, quando o IBGE fez o primeiro censo de propriedade fundiária. A concentração da terra agora é maior do que na saída da escravidão. E com o agravante que agora a propriedade da terra vem sendo paulatinamente desnacionalizada. Se o José de Castro estivesse vivo, ele ia morrer de novo de desgosto. E ver a situação do campo. Então, há um problema sério da sociedade de concentração da riqueza, da propriedade, que leva a uma desigualdade, que as políticas públicas, por mais que você bote lá o Saturnino de presidente e a Marina de vice, ou quem vocês quiserem, não resolve mais as mazelas dessa sociedade só com políticas públicas. A economia pode crescer 10% quando imaginava, mas não resolve. A China está crescendo 10% e nunca se concentrou tanto a riqueza e a renda do que agora. Então, crescimento por crescimento, de novo o Celso, temos que apelar para o Celso, já que ninguém mais quer ler o Marx. Mas concentração de capital, acumulação de capital não significa desenvolvimento. Não? Ou será por que os Estados Unidos é a sociedade planetária que tem mais população carcerária? Vocês sabiam que nos Estados Unidos a população carcerária é maior do que a população rural? Tem 4% de presos na sociedade e 2,5% que vivem no meio rural. Então, se isso é modelo de desenvolvimento, então, pelo amor de Deus. Qual é o modelo de desenvolvimento? Isso é que nós vamos debater daqui até os próximos 50 anos. Segundo tema é que a economia brasileira, e aí apelo aos universitários para depois me ajudar, a economia brasileira nunca teve tão dependente do capital estrangeiro como agora. E isso é uma contradição com um projeto de desenvolvimento nacional. Porque estrangeiro não vem aqui para nos ajudar. Vem aqui para oferir renda, seja extraordinária no petróleo, na etanol, na terra, seja comprando até a última cooperativa de médicos, a Amil. Essa semana, o fundo de investimento comprou a Amil por 9 bilhões. Uma bagatela, estava sobrando lá. Então, se até os nossos médicos agora viraram empregados dos americanos, não. Nós vamos ter que dar o título de santo para o Dantas. Vai passar por Anjinho, perto dos novos espertalhões que vão passar por aqui em nome do capital estrangeiro. Então, as contradições que nós temos com o capital estrangeiro aumentam cada vez mais. Terceira contradição é com o capital financeiro, que eram as últimas denúncias do Celso. Pelo amor de Deus, a economia brasileira hoje é serviçal da taxa de lucro na esfera do capital financeiro. Nós estamos trabalhando para banco. Então, o Márcio Portman de novo, tomara que você eleja prefeito em Campinas. Vai ganhar. Vai ganhar. Está no segundo turno e sendo um homem de bem, todos os deuses vão ajudar. Nossa situação é tão difícil que quando a dialética não ajuda, a pena você. O Márcio Portman, nos estudos dele, revelou 20 mil famílias os detentores dos títulos da dívida interna. Ou seja, tem 197 milhões de brasileiros que pagam imposto, até nessa área, vai lá para a Receita Federal, na hora de devolver, a Receita diz, não, está aqui no superávit primário que 43% é para os bancos. E não se fala nisso. Então, não há projeto de desenvolvimento que não mexer no superávit primário, que não mexer nos juros da dívida interna, que é pura renda financeira, que a sociedade
toda está pagando, até o mendigo quando pega a esmola e vai comprar pão na padaria, paga o IPI e vai lá para o Manteiga e vai volta para o Bradesco. Esse é o circuito. Se nós não romper esse circuito, como é que vamos falar em desenvolvimento? Tá? Bem, e por último, da terra já falei passando. Por último, então, para me manter no tempo, é o tema da concentração, da manipulação que o poder das classes dominantes exerce sobre a sociedade brasileira através do seu maior partido, que é a mídia, que o Paulo Henrique Amorim já definiu com muita propriedade, né? O PIGS. Esse é um problema sério, é um problema de desenvolvimento, é um problema de ideologia, é um problema de desenvolvimento cultural do nosso povo. Quando houver essa concentração dessa manipulação que as televisões, sobretudo, e os grandes jornalões exercem sobre a sociedade brasileira, nós não podemos falar em desenvolvimento. E é por isso que aqui eles reagem tanto quando a Cristina toma iniciativas desenvolvimentistas da comunicação, quando o Chaves toma essas iniciativas, porque no fundo eles reagem como classe, porque eles sabem que aí está o grande poder ideológico que eles exercem sobre a sociedade brasileira, para que os pobres pensem como eles. Então, desculpe por ter me alongado, mas está na ordem do dia nós discutir um projeto de desenvolvimento, um projeto de Brasil, e devemos nos abastecer nas ideias do Celso e de tantos outros, para poder encontrar qual seria o melhor projeto. Isso não é da manga, isso é um processo de debate público. Agora, qual é os dois grandes desafios, então, já começando a levantar para a senhora? Primeiro, que em outras experiências de desenvolvimento nacional, as burguesias locais tinham interesse em projetos de desenvolvimento. A burguesia brasileira nunca foi nacional e por isso ela não tem interesse. Daí decorre uma conclusão que é positiva também para nós, que então só haverá um verdadeiro projeto de desenvolvimento da sociedade brasileira se as classes populares abraçarem a ideia e não se contentarem com a Bolsa Família, e não se contentarem com o emprego e a carteira assinada de empregada doméstica, porque isso é manter a senzala. E então, para que essas classes populares se transformem em atores políticos e defendam um projeto popular de desenvolvimento, é preciso que haja mobilização. E, infelizmente, nós somos um quadrante da história do Brasil que ainda as massas populares vivem um grande período de refluxo do movimento de massas decorrente das duas derrotas estratégicas que nós sofremos em 89. Aqui no Brasil com as eleições e com a vitória do neoliberalismo, e a derrota dos países socialistas a nível internacional. A conjugação dessas duas derrotas impôs às massas brasileiras uma derrota e um refluxo do movimento de massas que nós somos até hoje. Então, quando vier um reacesso do movimento de massas, é que esse debate sairá do Teatro Casagrande e vai chegar lá nos estádios de futebol. Aí haverá mudança. Muito obrigado. Muito bom. As perguntas à Assembleia, e nós temos uma pessoa que faz isso da forma mais competente que eu conheço, que é a Maria Luísa. Então eu vou pedir mais uma vez que a Maria Luísa exerça essa função. Antes, porém, um aviso.